segunda-feira, 20 de junho, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado, temos aí algumas coisinhas para falar, também nada aí do outro mundo, mas muitas coisinhas aí, pequenas coisinhas que temos naturalmente que abordar. Temos que começar com Evanilson, não é? O avançado brasileiro pode ser a terceira grande saída do Futebol Clube do Porto neste mercado. O jornal O Jogo avança nesta edição de segunda-feira que os Dragões já recusaram 65 milhões de euros do Manchester United. Ora, era uma proposta, não era toda a pronto os 65 milhões, havia aí naturalmente cláusulas e tal, ou seja, o valor total poderiam ser os 65 milhões, mas o valor inicial não seria. A SAD do Futebol Clube do Porto fixou os 80 milhões de euros pelo Evanilson, e o clube, que não sei se já disse, é o Manchester United, não é? Portanto, aos 22 anos, Evanilson pode muito bem dar aqui um salto inacreditável na carreira, e o Futebol Clube do Porto fazer aqui um encaixe brutal. Do 0-0 também já confirmou que há abordagens de Inglaterra, e portanto pode ser aqui realmente um passo importante para Evanilson. O Futebol Clube do Porto, como sabemos, já vendeu o Fábio Vieira, está na iminência também de vender o Vitinha, e agora pode-se seguir o Evanilson, baixas importantes para a equipa do Futebol Clube do Porto, que naturalmente depois terá de ir ao mercado, e é isso que nós cá estaremos depois para falar. A cláusula de rescisão do Evanilson são 100 milhões de euros, o jogador tem contrato ainda até 2025, esta época foi a época da explosão, 21 golos em 46 jogos e ainda 5 assistências. No Benfica, o jornal Record avança a possibilidade de Sangaré, o médio defensivo do PSV, é um jogador que naturalmente já trabalhou com o Roger Smith no clube holandês. 49 jogos, 4 golos, 4 assistências nesta temporada. É um jogador que tem naturalmente muito mercado. Estão a falar de um valor relativamente alto, acima dos 20, 22, 23 milhões de euros, portanto seria um encargo grande para um jogador que é visto aí como um grande talento a emergir no futebol mundial, 24 anos, internacional pela Costa do Marfim, tem sido também associado a outros clubes europeus e viria um bocadinho para fazer o lugar de Julian Weigl, que em princípio deverá sair no Sporting. Só dizer que temos uma saída de Bruno Tavares, avançado que pertencia ao Sporting e que esteve no Varzim na temporada passada, 18 jogos, não marcou qualquer golo, em princípio não vai jogar no Pafos FC do Chipre. Era apontado aí como um jogador com um talento importante que poderia eventualmente ter uma oportunidade na equipa principal do Sporting. Não vai acontecer, vai em definitivo a custo zero para o Pafos FC. O Sporting vai ficar com 50% do passe deste avançado de 20 anos. Ainda em Portugal, vamos começar com duas coisinhas de Chaves. Primeiro, Fábio Abreu está na agenda para reforçar os Chaves. É um avançado que, se bem se recordam, fez carreira importante aqui em Portugal, nomeadamente ao serviço do Moreirense, onde, por exemplo, em 19-20 fez 15 golos no campeonato, depois saiu para o estrangeiro, e nomeadamente para a Arábia Saudita, para jogar no Al Batin, onde fez jogos importantes, 28 golos em duas épocas na equipa da Arábia. É um jogador que está então no Al Batin, vai terminar contrato em junho de 2022 e aparentemente terá pedido para sair, e portanto o Chaves entrou aí nessa corrida. É uma notícia avançada no dia de hoje e poderia ser um reforço muito importante para os Chaves, que segundo o jornal Record também está muito perto de reforçar-se com o criativo Hélder Mourinho, um médio de 21 anos que fez toda a formação na equipa do Leixões e que no ano passado também na equipa de Matosinhos fez uma época também interessante na segunda Liga, 29 jogos na segunda Liga, naquela que foi a primeira época completa do jogador no campeonato, ou na primeira equipa do Leixões. Termina contrato e vai, em princípio, assinar pela equipa dos Chaves, com os Chaves ainda a ficar, com o Leixões a ficar ainda aqui com uma parte do passe, portanto poderá acontecer assim. Fala-se aqui até de uma pequena verba monetária no Jornal Record e, portanto, vamos ver se vai confirmar ou não. Ainda em equipas que subiram de divisão, Patrick William, apontado como estando muito perto do Rio Ave, novo empréstimo por parte do Famalicão. Ele já esteve emprestado na época passada ao Estoril, 17 jogos, e agora em princípio será emprestado também ao Rio Ave para este regresso da equipa de Vila do Conde à Primeira Liga. Depois, nós já falámos aqui do Pedro Tiba, que estava caminho dos Chaves, mas agora a imprensa nacional avança cá um volte-face e que o Gil Vicente ganhou a corrida por este médio, por este jogador que está a terminar contrato com o Lech Poznan da Polónia e vai regressar ao Minho, onde ele esteve, por exemplo, no Sporting Clube de Braga em algumas temporadas, e vai ser
aparentemente o substituto de Pedrinho na equipa do Chaves. A imprensa avança mesmo que já há um princípio de acordo, que ainda não foi oficial, porque o contrato com o Lech Poznan termina apenas no final deste mês de junho, portanto daqui a 2 semanas, mais coisa menos coisa, e portanto tudo aponta para que Pedro Tiva vai mesmo ser reforço desta equipa do Gil Vicente, que vai, como sabemos, jogar na Conference League esta temporada. Depois dizer que Mário Gonzalez vai regressar ao Sporting Braga, fazer pré-temporada para depois eventualmente ser vendido ou manter-se no plantel dos minhotos. O jogador esteve no Tenerife, como se sabe, só que o Tenerife falhou a subida à Primeira Liga. Se o Tenerife tivesse subido, o Braga venderia por 2,5 milhões de euros metade do passe do jogador, ele ficaria em definitivo no Tenerife, só que isso não aconteceu e, portanto, o jogador vai regressar. 20 jogos no Tenerife, 7 golos, ele que fez metade da temporada no Braga, 25 jogos, 4 golos, 4 assistências, bem longe dos 15 golos que marcou no Tondela. Vamos ver se terá aqui uma nova oportunidade de fixar-se na equipa do Braga, um estranho caso da equipa do Braga que não conseguiu tirar qualquer tipo de partida, qualquer tipo de proveito de Mário Gonzalez. Quem também este caso não vai ficar no Minho é Toni Borevkovic, emprestado aos croatas do Hajduk Split, o jogador que ficou ainda o clube croata com uma opção de compra de 1 milhão de euros. Borevkovic regressa então à sua terra natal, depois de uma época que as coisas não correram bem no Vitória e de outra onde as coisas também já não tinham corrido muito bem no Rio Ave, na altura aquela dupla trágica com o Aderlan que valeu a descida de divisão ao Rio Ave. Nesta época fez 29 jogos pela equipa do Vitória, regressa então ao Hajduk Split, neste caso regressa ao futebol da Croácia, ele que nunca jogou no Hajduk Split, jogou no Rudz e também formado no Dinamo de Zagreb. Dizer ainda que Federico Vinhas, um avançado uruguaio de 23 anos que pertence ao América do México, está a ser apontado como possível reforço para o Paços de Ferreira. É um jogador que está na lista de vendas do clube mexicano, ainda que hajam outros clubes europeus interessados neste jogador uruguaio. Vamos ver, foi apontado hoje pela imprensa nacional como possível reforço do Paços de Ferreira. Não conhecemos nada deste jogador, não vamos aqui a mentir, mas tem aqui alguns números interessantes. Em 2021 fez 10 golos em 39 jogos pela equipa do América do México. Para fechar aqui o capítulo Portugal, dizer que Sérgio Vieira é o escolhido para comandar o Estrela da Amadora. É uma notícia que já vinha sendo avançada há algumas semanas e agora o 00 sabe que está fechada a situação. O treinador vai então assinar um contrato de 2 épocas com o Estrela da Amadora. Recorde-se que o Sérgio Vieira esteve muito, muito perto de ser treinador do Moreirense, depois as coisas não se desenrolaram nesse caminho e o treinador acabou por continuar livre, agora vai ser treinador do Estrela da Amadora. Lá para fora, vamos começar com William Carvalho, isto porque a imprensa turca e a imprensa espanhola, nomeadamente alguns sites relacionados com o Betis, avançam que as coisas estão a correr bem entre o Betis e o Fenerbahçe para que o William Carvalho possa ser reforço de Jorge Jesus no clube turco. Recorde-se, Jorge Jesus trabalhou com o William Carvalho no Sporting, onde o jogador se calhar fez as melhores épocas, depois tentou levá-lo para o Benfica na época passada e agora está a tentar levá-lo para o Fenerbahçe. Ora bem, aparentemente houve uma proposta de 3 milhões de euros que foi imediatamente rejeitada pelo clube espanhol e agora terá havido uma segunda proposta já mais na casa dos 5, 6 milhões de euros, que agora sim permitiu as conversações avançarem um bocadinho. O jogador vai terminar ou vai entrar no último ano de contrato com o Betis, não renovou e, portanto, imagina-se que possa mesmo sair nesta temporada. Tempo agora para falarmos de uma novela. É uma novela que nós até imaginámos que já pudesse estar definida, mas aparentemente não está, e é a novela Paulo Dybala. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz... Ora bem, e porquê é que não está? Dybala estaria muito perto de rumar ao Inter de Milão. Só que a Roma entrou aí na confusão e apresentou uma proposta ao jogador internacional argentino, ele que terminou o contrato com o Juventus a custo zero, e agora terá de decidir entre a Roma e o Inter. Há algumas notícias que vêm de Itália que dizem que o jogador já rejeitou a Roma, mas há outras que dizem que o jogador até ficou inclinado com a proposta de José Mourinho e companhia. Portanto, vamos ver. Dybala é um jogador que estranhamente não teve aqui um eclipse na equipa da Juventus nos últimos anos, se calhar.
Esta época jogou 39 jogos, mas marcou 15 golos, mas acabou por não ficar na equipa de Turim e, portanto, está livre na equipa, no futebol italiano, e fala-se aí então da Roma e do Inter. Depois falamos ainda do Inter, estes sim já confirmados. O administrador do Inter de Milão, Giuseppe Marotta, confirmou que André Onana, guarda-redes do Ajax, e Henrique Mkhitaryan, médio da Roma, já são reforços. Ele até vou citar, posso confirmar que Mkhitaryan será oficializado nos próximos dias e que o Onana já chegou a Milão. Portanto, dois reforços interessantes. Ele falou ainda da questão do Lukaku, que está a haver aí algumas conversas e vamos ver como é que corre. Foi exatamente isso que ele disse e, portanto, vamos ver. A questão do Dybala, ele não falou muito, disse também que é também uma possibilidade, mas isso o Zanetti há uns dias também já o tinha dito. O Onana vai então reforçar o Inter depois de ter sido peça importante no Ajax, em anos bons do Ajax, nomeadamente naquele ano em que eles chegaram à meia-final da Liga dos Campeões. E o Mkhitaryan deixa a Roma, onde na época passada foi peça fundamental para o José Mourinho. Ele relançou um bocadinho a carreira, né, depois de uma passagem um bocadinho intermitente pelo Arsenal. Na primeira época de Roma, 15 golos, 11 assistências. Esta época, 5 golos, 10 assistências. E agora vai jogar no Inter de Milão aos 33 anos. Ainda lá por fora, dizer que o West Ham oficializou um reforço. Falamos de um defesa central, Naif Aguerd, espero estar a dizer este nome bem. É um jogador que custa 35 milhões de euros ao West Ham, contratado ao Rennes. Um central interessante, jovem não, já com 26 anos, mas que nos últimos anos esteve muito bem no Rennes, sempre a fazer 40 jogos, e agora vai jogar na Premier League. 35 milhões de euros, meus amigos, por este internacional marroquino. Voltando um bocadinho à Itália, dizer que o Rabiot está a ser apontado como estando de saída da Juventus. Ele que vai entrar no último ano de contrato, não quererá aparentemente renovar, apesar de ser peça fundamental na equipa de Turim, 45 jogos esta temporada. Está a ser apontado ao Chelsea e ao Manchester United. E para fechar, vamos aqui falar do Moriba, o médio que pertence ao Leipzig, que esteve emprestado ao Valência na época passada, está a ser apontado como reforço do Ajax, 22 milhões de euros. Ele que, formado no Barcelona, não conseguiu convencer na equipa do Leipzig, nem no Valência, portanto quase que perdeu aqui uma época, que poderia ter sido a época da afirmação dele depois de sair do Barcelona para poder jogar mais, e agora aparentemente vai ser reforço do Ajax, vai-se ocupar a vaga deixada livre pelo Gravenberch, que saiu do Ajax para o Bayern de Munique. Ora bem, tivemos muitas coisinhas, o podcast ficou um bocadinho longo, mas pronto, a vida é mesmo assim. No que diz respeito ao mercado, já sabe, voltaremos amanhã ao final da tarde mais uma vez. Siga-nos nas redes sociais. Peço novamente para nos subscreverem no nosso canal do YouTube. Chegámos aos 20 mil, o que é bastante significativo para nós e, portanto, nós agradecemos. No que diz respeito ao mercado, já sabe, voltaremos então amanhã. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.